Um aluno pede para um LLM, uma inteligência artificial generativa, para lhe escrever 5 parágrafos. Dá uma olhada rápida neles e entrega na escola. Um outro aluno pede a mesma coisa, só que não aceita de pronto o resultado. Questiona, analisa, refina, interroga, testa e só depois entrega na escola. O primeiro aluno enfraqueceu a sua cognição. O segundo a refinou. Essa é a discussão básica sobre as inteligências artificiais. A IA não inventa um posicionamento cognitivo do usuário. Ela o revela. Ela não cria necessariamente uma ideia, um pensamento precário, sem esforço, vagabundo. Não. Esse pensamento já estava lá com o usuário. Ele apenas não tinha um novo modelo de execução. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do IA Agora ANAP, um videocast totalmente centrado nas inteligências artificiais em saúde. Um prazer novamente estar aqui num outro episódio, junto com a ANAP, que esse ano comemora o seu 25º aniversário. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sumário de alta hospitalar feito pela inteligência artificial. Veja só, em 2025, no ano passado, o Ministério da Saúde padronizou o sumário de alta do SUS. Uma regulação extremamente importante, principalmente para a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. No mesmo documento, você junta evolução clínica, diagnóstico, procedimento, medicamento. E isso tem uma relevância enorme para os ajustes que o SUS deve fazer. Mas eu tenho que confessar uma coisa, eu não vi nenhuma linha na regulação falando, obrigando, que o sumário de alta seja entendido pelo paciente e pelos seus familiares. Não. Não há nada que faça uma transformação semiológica da compreensão do médico para a compreensão do paciente. Aliás, nenhum sumário de alta é entendido por nenhum paciente. Hoje e nunca foi. É um documento que vai de médico para médico. E o paciente, se entender alguma coisa, ótimo. Se não, não interessa. Eu não estou criticando o Ministério da Saúde, mas estou revelando de que esse é o último estágio de uma geração de sumários, de resumos de alta, que não leva em consideração o usuário final, o paciente. E quem vai acabar com isso é a inteligência artificial. O mínimo regulatório não deve ser o teto da experiência do paciente com o sumário. Deve ser o piso. Até porque o sumário de alta é a última instância, talvez seja o último elo de relacionamento entre a instituição e o paciente. O documento não pode ser uma saída administrativa. Precisa ser um documento de travessia assistida. Para que o paciente tenha aderência à pós-internação, tudo aquilo que foi colocado, mobilidade, medicamentos, condutas, só vai haver aderência se ele compreender o que está escrito no sumário de alta, que é o último documento que ele leva da instituição, que ele talvez tenha ficado lá uma semana, 10 dias, um ano, não sei. Por que nós estamos falando nisso? Porque a inteligência artificial será a facilitadora desse entendimento do paciente. Esse documento pode ser até o que está hoje. Ele pode ser um documento de clínico para clínico, com linguagem clínica para entendimento clínico. Mas a inteligência artificial pode fazer o depara, pode transformar tudo aquilo que o médico e o hospital estão dizendo de forma técnica, pode explicar isso de uma forma que o senso comum faça com que o paciente e seus familiares
Entendam, é por isso que o sumário de alta, todos eles, nos próximos meses e anos, serão feitos pelas inteligências artificiais generativas, que farão essa transmutação semiológica de uma compreensão médica para uma compreensão do paciente. O Sistema Britânico de Saúde Pública, o NHS, já está implementando um sumário de alta hospitalar. Veja essa notícia que vai aparecer aí na tela, mostrando que nas regiões de Londres, de Chelsea e Westminster, os Foundation Trusts já estão implementando essa ferramenta que eles chamam de AI Assisted Discharge Summary. O que é essa ferramenta? Ela pega todos os dados gerados durante a internação do paciente, todas as condutas, o prontuário médico, as anotações médicas, anotações da enfermagem, as anotações da conduta do paciente durante esse período e transforma tudo isso numa linguagem de resumo, numa linguagem de sumário, tanto para o General Practitioner, que é o clínico geral que vai dar sequência à conduta, à trajetória do paciente, como também à família. E eu vou ler para vocês o que o portal da NHS fala sobre isso. É ali que o hospital diz ao paciente: foi isso que aconteceu com você. É ali que o médico da atenção primária entende o que deve acompanhar. É nesse sumário de alta feito por inteligência artificial que a família tenta descobrir quais remédios continuam, quais foram suspensos, quais sinais exigem retorno, quais exames precisam ser repetidos. Veja, é uma aderência dupla, tanto do General Practitioner como dos familiares e do paciente. Só haverá uma adesão ao acompanhamento do paciente pós-internação se ele souber o que o sumário de alta pode lhe informar. Quer dizer, não é simplesmente uma informação técnica, tem que ser uma informação que ele compreenda, que ele aceite e que ele possa explicar para quem estiver do lado dele. Eu vou colocar aí na tela uma imagem que mostra o sequenciamento de um agente de IA para sumário de alta. Tá certo? Qual é a sequência de ações operacionais desse agente? Então você vai ver aí que no primeiro bloquinho, fontes de informação, o número 1 aí, fontes de informação, é onde o agente começa reunindo informações clínicas dispersas ao longo da internação. Em geral, essas informações são notificações que estão espalhadas pela evolução médica, pelo prontuário do paciente, pela evolução da enfermagem, pelas prescrições. O agente funciona como um leitor longitudinal da internação. Aonde, como ele busca essas informações? As informações podem estar dispersas ou podem estar concentradas, podem até mesmo ser estruturadas. Se o hospital estiver utilizando um HIS, um Hospital Information Systems, essas informações com certeza estão estruturadas. E como é que o agente busca elas? Busca elas através de APIs, busca através do FHIR, através do HL7, enfim, através de vários protocolos e também de conexões que podem ser realizadas através da imagem multimodal. Se você tiver um relatório, por exemplo, da enfermagem em PDF, a inteligência artificial multimodal lê através de OCR esse relatório e traduz e faz a compreensão dele para o sumário de alta, quer dizer, faz essa transmutação de dados para o sumário de alta. E aí, como é que você vai conseguir preencher o próximo passo? O próximo passo é o centro dessa operação, que é o núcleo do agente de IA, que ele está ali no centro fazendo isso. Então você tem um agente que tem, por definição, se é um agente multimodal, um orquestrador. Esse orquestrador, você vai ver aí que ele se divide. De um lado é o planejamento da tarefa do agente. Do outro é a consolidação de cada dado
que está sendo implementado. Depois ele sai da inteligência e vai para uma extração de entidades clínicas. Do outro lado, você tem a síntese clínica, que é gerada pelo orquestrador, depois passa pela checagem de consistência de cada dado, checando se o local do dado está de acordo com a estrutura, com a arquitetura de dados do banco que serve a essa operação. Depois a tradução, caso seja necessário, e depois o registro final do sumário. Como é que isso pode ser feito? Isso pode ser feito através de um fluxo de trabalho que é um processo quando a alta é iniciada, tá certo? Ele starta o processo. Depois o agente coleta automaticamente os dados disponíveis, como eu falei, nessas fontes que eu me referi. Depois ele normaliza as informações, se estão de acordo com os protocolos, ou no caso da NHS, ou os protocolos do SUS, ou nos protocolos do hospital em que o paciente está internado. Depois ele gera uma redação preliminar, que obviamente em vários casos o próprio médico valida e gera um sumário de alta. Como é que pode ser esse sumário de alta? Esse sumário de alta, que vocês vão ver aí no grau de automação, que está no bloco número 5, ele varia conforme a maturidade tecnológica do hospital. É claro, o nível de confiança institucional que o hospital tem no agente. Então ele pode ser de primeiro nível, a IA apenas segue trechos, ele segue drivers, organiza os dados e apoia o profissional. O segundo grau é um pouco mais sofisticado, o segundo nível é semi-autônomo, ele já monta quase todo o sumário, mas exige revisão humana na aprovação. E o terceiro nível ele é totalmente autônomo, o sumário sai como se sai uma panqueca, ele sai direto, ele já teve a aprovação online do médico validador. E ele checa, redige, ele faz as inconsistências, ele deixa o documento praticamente pronto para uma validação final. E a responsabilidade clínica, claro, permanece sendo do médico. As saídas de segurança que vocês vão ter aí são as saídas normais de qualquer processo. Uma versão para o paciente, outra versão técnica para o prontuário, uma que vai para o prontuário, porque o sumário de alta, normalmente, ele é registrado junto do prontuário do paciente. Então tem a versão do paciente, tem a versão do prontuário, tem uma lista consolidada de medicamentos, que em geral vai para faturamento, tem as instruções do cuidado domiciliar, que são os sinais de alerta pós-integração, um plano eventual de retorno e os alertas sobre algumas pendências que ficaram para que o médico observe. Mas tudo isso é gerado numa dupla linguagem, numa linguagem que o paciente entenda e que o seu general practitioner, que é o seu clínico geral, obviamente também entenda e dê prosseguimento. Sempre é importante você pensar numa coisa. Todo esse trajeto da IA, se for multimodal, você tem uma enorme facilidade de buscar esses dados. Por quê? Esses dois blocos aí iniciais, o de fontes de informação e de como buscá-las, é o epicentro de todos os problemas hospitalares na área digital. Quer dizer, como é que eu faço para acessar esses dados que estão dispersos ou mesmo os que estão concentrados? Se você conseguir gerar saídas em modelo PDF, a IA multimodal vai ler tudo e não precisa de nenhuma interoperabilidade. Não precisa de nenhum barramento de integração sistêmico. Não, a própria IA fará isso. Vocês vão vendo, aos poucos a gente vai falar sobre isso, mas o sumário de alta que está sendo projetado na Grã-Bretanha e que depois deve ser encampado em todas as outras trusts, né? Ele vai ser feito inteiramente multimodal. Quer dizer, como você vai ler a informação? Você pode ler uma prescrição do médico escrita à mão. Não há problema nenhum, porque a multimodalidade agêntica é capaz de identificar o que é e transferir essa informação para o sumário de alta. Um médico pede para uma inteligência artificial fazer um sumário de alta. Depois revisa rapidamente e segue em frente. Outro médico pede a mesma coisa, mas duvida de cada interpretação, analisa cada dado, cada informação,
avalia cada premissa e compara mentalmente com todos os casos similares que já teve no seu trabalho. O primeiro médico enfraqueceu a sua cognição, mas o segundo refinou o seu conato clínico, que é aquela força de suspeição que sempre faz a gente tomar uma decisão melhor. O problema não é escolher entre uma IA falível e um médico infalível. Não. O problema é desenhar um processo em que homem e máquina errem menos juntos do que erram em separado. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo episódio. Um abraço.